voltamos com o terceiro bloco do Fluminense em Debate, agora recebendo Léo Prazeres na mesa. Léo, já vou puxar o assunto para você, que é o seu predileto. Fluminense e Botafogo. E o Botafogo? Boa noite a todos da mesa, né? Boa noite, torcida tricolor. Veja bem, eu falei o quê? Na primeira participação que eu fiz no Fluminense, etc., eu falei do Botafogo. Pode ter gerado alguma revolta. Muita gente que eu vi comentários lá dizendo que não, o Botafogo é grande. Vamos lá, vamos fazer uma análise agora da tabela do campeonato. Dos times carioca, Fluminense, classificado para Libertadores. Vasco, Libertadores. Flamengo, quase Libertadores. E o Botafogo? O Botafogo é um bairro bem legal aqui no Rio de Janeiro. Tem shopping, tem praia. Eu acho bem legal o Botafogo. Para mim não passa disso, um bairro maneiro. Por que o Botafogo toma de 4 do Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro não bateu, acho que não ganhou 2 gols de diferença de ninguém. 3 gols de diferença. Não, da gente, mas, pô, a gente também perde o time pequeno, né? O meu único medo, na última rodada, é que o Fluminense gosta de perder para time pequeno. E pode ser que venha acontecer com o Botafogo, né? Então, eu peço encarecidamente a Abel Braga, pelo amor de Deus, Abel Braga, tira o Diguinho do time. O Diguinho só quer saber de boate, só quer saber de baronete, ele é o rei da boate no Rio de Janeiro. Ele parece que ele dorme em campo, ele domina a bola, meu Deus do céu, dá nervoso de ver aquele cara jogar daquele jeito. Diguinho foi muito importante em 2009, depois que ele levou um soco na cara. Então, Diguinho, se você está precisando de umas porradas, Diguinho, você me chama, eu vou aí te dar um soco e ver se tu volta a jogar. Porque em 2009 você só jogou que depois você tomou um soco. Você tomou uma porrada. Do jeito que você está jogando, Diguinho, é melhor botar o Valência carniceiro. Porque o Valência dá porrada. E você, nem porrada você serve para dar, Diguinho. Pelo amor de Deus, Diguinho. Volta a jogar bola. Ou então se retire do time, Diguinho. Porque você está matando o meio-campo do Fluminense. Ele vai ser o primeiro da barca, Léo, a sair? Não acredito que vai ter barca no Fluminense. Nós temos um presidente que, ao meu ver, ele não vai fazer uma barca. Ele não vai fazer muitas mudanças. Talvez ele mude pontualmente algumas posições ali, como os jogadores estão encostados, que é o caso do Araújo, que não está servindo para nada. Mas o Diguinho, ele é uma peça importante no elenco. Eu estou falando que ele está mal, mas ele é um bom jogador, ele é um bom meio-campo. Hoje, na posição dele, tem poucos no Brasil que jogam com a categoria que ele até tem às vezes. Mas ficou com medo, rapaz. Mas eu vou dizer que, por exemplo, tirar o Diguinho, trazer quem? Eu não vejo ninguém no mercado com grande potencial de segundo volante, que é aquele segundo volante com melhor toque de bola, melhor do que o Diguinho hoje disponível no mercado, eu não vejo. Especularam Fábio Rockenbach. Fábio Rockenbach, eu acho que ele joga de primeiro volante. Eu acho que ele não é segundo volante de armação. Ele é muito mais marcação e é um bom batedor de faltas. Então, eu acho que se rolar essa troca que eu escutei falar do Araújo com o Fábio Rockenbach, é a troca do século. Se isso foi verdade, já devia ter sido feita. Com toda já certeza, devia ter sido feito. Com toda certeza. Araújo por Rockenbach, meu amigo, é trocar, né, arroz por lanche no McDonald's. É óbvio. É óbvio. Óbvio. Já que eu puxei com o Léo o assunto Fluminense e Botafogo, ele aborda sempre da forma lúdica, Léo Prazeriana, de abordar um jogo de futebol. Dória, o que você imagina de Fluminense e Botafogo? Bom, o Fluminense está numa descendente com relação aos clássicos, né, gente? Vamos mais uma vez falar isso, né? Não ganha clássico há mais de um ano, né? 9 jogos o último sem foi vencer, contra o Vasco, né? pelo brasileiro, 1-0 gol de Tatá. Exatamente, então tem mais de um ano já. Eu, sinceramente, vou torcer pro Fluminense perder pro Botafogo. Vocês querem explicação? Eu vou dar a explicação. Por que, Dória? Vai gerar polêmica, vão dizer que torcedor não pode torcer contra, mas eu, como torcedor do Fluminense, não quero pegar o Boca na Libertadores. Prefiro que o Fluminense jogue a pré-Libertadores contra um time mulambento da Bolívia, a cair na chave com o Boca e supostamente um outro argentino. Todo ano o Fluminense cai na chave com o argentino? É mais grande dos argentinos. Vamos lembrar aqui que o jogo contra o Boca não foi na Bombonera. Dessa vez vai ser na Bombonera. Lá, dificilmente, o Boca, na pior fase que estiver, perde jogo. Léo Prazeres com certeza prefere que o Fluminense não dispute a pré-Libertadores, pois tem medo do Fluminense ser eliminado, o que realmente acarretaria um prejuízo muito grande, pois perderíamos o primeiro semestre todo. Não é isso, Léo? Discordo completamente. Discordo porque nós não temos um time que é capaz de decidir, já mostrou isso. É um time que tem elenco. De enfrentar o Boca. Olha só, eu acho que é o seguinte, se a gente pega uma pré-Libertadores com o time da Bolívia 3, Bolívia 5, Bolívia 10, com o Abel Braga é possível perder.
O Abel Braga já mostrou que em jogos decisivos, que a gente podia, em 2 jogos decisivos, ele pode decidir um ano do Fluminense. O Fluminense sai numa pré-Libertadores, ele destrói o ano inteiro do time. Se você joga uma... Não vai ser mandado embora. Se ele for eliminado pelo time da Bolívia, ele não vai ser mandado embora, não, aí sim. Aí eu ficaria feliz pelo estar perdendo o Abel, mas eu estaria muito triste porque acaba com o planejamento de um ano inteiro. O Fluminense vai se preparar um plantel para a Libertadores. Perde uma pré-Libertadores e fica igual ao Corinthians. Quer dizer, o time fica desestabilizado pro resto do ano e fica com um plantel forte para disputar estadual. E com o risco de pegar o Vasco e perder de novo pro estadual, porque a freguesia é grande. Então eu acho o seguinte, o Boca Juniors não causa medo a gente, por quê? Estamos com moral, já conhece a gente, não vai entrar com moral nenhuma. O Boca Juniors é freguês do Fluminense. É freguês do Fluminense, enfrentamos, ganhamos, já é nosso freguês. Boca Juniors, recado pra vocês, hein? A hora de vocês tá chegando, hein? Vai perder de novo pra gente, porque vocês são fracos. Eu vi os jogos de vocês no Campeonato Argentino, que a Sport TV transmitiu, vocês estão ruins. Vocês estão pior do que o América Mineiro na reta final. Vocês estão péssimos. Então, vocês são nossos fregueses. Então, que venha Boca Juniors, e eu vou dizer o seguinte, Fluminense não ganha o Botafogo também não. Concordo com você. Vai ser 0-0. 0-0, aquele jogo arrastado, pegado, entendeu? E é capaz ainda do Louco Abreu perder mais um pênalti pra me deixar feliz, né? Louco Abreu, um abraço. Eu vou mudar o nome desse programa de hoje de Fluminense em Debate para Corneto em Debate, algo desse tipo, porque, pelo amor de Deus, hein, gente, isso aí foi efeito dessa derrota do Vasco, deixou todo mundo de cabeça quente, que vai ver. Mas, enfim, já que tocamos no assunto Libertadores, é bom salientar que, em caso de vitória, o Fluminense ele já se garantiria direto na fase de grupos da Libertadores, enfrentando o Zamora da Venezuela, possivelmente o Boca Juniors, que se eu não me engano é o Argentina 2, e um outro time argentino. Novo grupo da morte ninguém quer, né? Em caso de derrota, pega pré-Libertadores, enfrenta o Bolívia 3, 4 ou 5, enfim, um time boliviano tem sempre a seu favor, possivelmente altitude. E aí, no grupo, pegaria, caso, claro, se classificasse na pré-Libertadores, um time paraguaio, um equatoriano, Deus me livre, a LDU, e também um Argentina, um time da Argentina. Ou seja, a gente não vai escapar da Argentina, não. Algum time argentino a gente vai enfrentar. Comentário rápido aqui. Grupo da morte não me assusta. Esse ano disseram que o grupo do Fluminense seria o grupo da morte. Eu não vi grupo da morte nenhum. Eu vi um treinador covarde, que foi o Muricy Ramalho, entregar uma Libertadores, porque já estava conchavado com o Santos. Não tinha grupo da morte nenhum, não. Os times eram fracos, muito mais fracos que o Fluminense, e a gente se classificou na base da raça e da vontade, porque os times eram muito inferiores ao Fluminense. Eu fui aos jogos da Libertadores todos, aquele jogo que empatou aqui, os 2 jogos empatados na região, foram ridículos. O Fluminense jogou mal, o Muricy mexeu mal, o Muricy foi responsável por aquilo. Então, não existe grupo da morte Fluminense, não. Hoje, elenco na América do Sul, o Fluminense tem que pagar qualquer time, mas tem que ter um treinador. Paulo, não, peraí, antes de falar com o Paulo aqui, eu quero só te fazer um adendo. O Diguinho é franzino e é pequenininho, mas o Abelão é grande, tá bom? Abelão, como pessoa, você é maravilhoso. Eu já conheci o Abel Braga pessoalmente, quando ele treinava o Inter. Eu trabalhava num hotel, muito gente fina, tricolor, pô, apaixonado. Toca mas, piano. Abel, eu sou tricolor também. Eu sou tricolor. Então, tricolor por tricolor, eu acho que se eu for lá ser técnico do Fluminense, eu não vou inventar de botar Fernando Bob e Souza no time. Então, Abelão, abre o olho. Ô, Paulo, você só tá querendo saber de rir nesse bloco, tá falando pouco, ninguém tá procurando você, o apresentador não tá te passando a palavra. Vou te botar numa furada agora. Vamos lá. Fala aí. Cara, tirando o momento mais extrovertido que a gente tem nesse bloco agora, eu entendo perfeitamente os pontos de vista do Dória e do Léo. O Léo mais enfático assim, em relação à questão do Abel, que nós já brincamos aqui com o saudável verbo abelar, né? E também compreendo, né? Enfim, eu tenho a oportunidade de conviver com o Dória já há muitos anos, então já conheço essas peculiaridades, os meandros que ele utiliza para tentar analisar as melhores situações do Fluminense. Eu acho, né, se a gente puder falar de faca de 2 legumes, a faca de 2 legumes está aí, porque eu realmente não gostaria de cair em grupo da morte nenhum, porque a gente merece um pouquinho mais de tranquilidade no começo do ano. Agora, por outro lado, me passa a seguinte questão. Só valeria a pena a gente jogar a pré-Libertadores, caso perdêssemos, se a gente estivesse com um time realmente afiado, porque o ponto de vista do Léo é muito interessante. Se a gente fracassa nesse confronto, acaba o ano.
Então, é curioso, né? A gente passou tanto tempo perseguindo a Libertadores e agora, no momento crucial, a gente tem essa dúvida que vai ser dissipada num jogo em Volta Redonda, provavelmente com pouquíssimo público, né? Um dos jogos menos citados da rodada, mas, enfim, quem quer disputar a Libertadores tem que encarar o que vem. Eu penso isso. Eu gostaria de discordar mais uma vez do Paulo e do Léo e lembrar o seguinte: a sorte do Corinthians, no final das contas, foi ter saído da Libertadores através da pré-Libertadores, porque ele não disputou aquele jogo da Libertadores, que cansam os times, e agora está disputando o título. Quer dizer, de repente, o Fluminense, não estou querendo isso não, gente, o Fluminense vai eliminar da pré-Libertadores. Me permita só uma observação. O time do Corinthians que hoje disputa o título tem 180 quilos a menos do que o time que jogou contra o Tolima. Sim, claro. Então tem uma diferença crucial. Se aproveitar nisso. essa ausência de jogos no começo do ano, vocês estão vendo como é que está o Vasco aí, né? E o Vasco joga depois da manhã de novo, não é isso? O Vasco é depois da manhã fora. Tá se arrastando, tá se arrastando. Mais um jogo em que o Vasco vai no segundo tempo mal, enquanto o Flamengo provavelmente também estará mal fisicamente no segundo tempo. Então eu acho que a gente pode olhar por esse lado também. Há uma vantagem, se é que pode dizer que é uma vantagem, ser eliminado da pré-Libertadores. No caso do Corinthians foi comprovado isso. Claro que o Fluminense não vai ser eliminado pelo Bolívia 3, né? Pelo amor de Deus, né? Nem com o Abel. Acho que nem o Celso Roth consegue fazer isso, gente. Ser eliminado da pré-Libertadores. Me ajudem vocês que conhecem de português. Infinitivo abelar, gerúndio abelando, particípio abelado? Abelado, claro. Abelado? Tudo bem, então. Tudo bem, o verbo é imperfeito, não? Não, o verbo é perfeito, o verbo é perfeito. É perfeito? Então tudo bem. Mas, Fred, se fizer 2 gols, pode ser artilheiro do Campeonato Brasileiro numa arrancada incrível no final do campeonato. Ele merece, Paulo? Pelo que vem jogando no terço final do campeonato, sem dúvida. E talvez a gente não esteja numa posição melhor, porque justamente essa ascensão do Fred se deu no terço final. Se ela talvez fosse se ela fosse melhor distribuída, a gente poderia estar numa outra posição. Por outro lado, acho que a gente ganhou muito, o próprio Fred ganhou, com essa surpresa maravilhosa que nós tivemos agora do Deco, que para muitos, e eu mesmo temia muito por isso, que ele fosse já um jogador de carreira encerrada. Ter visto o Deco com partidas fantásticas, maravilhosas, hoje a gente já falou sobre isso aqui. O Deco tem o futebol que realmente é encantador, é o futebol que eu via nos tempos de criança. Para mim, o que o Deco tem feito nessas partidas, eu via Delay fazer com aqueles lançamentos maravilhosos, aqueles passes de curva. Enfim, eu acho que o Fred contou muito com isso. Agora ele merece, ele está numa grande fase aí. Mesmo ontem, numa partida que ele teve altos e baixos, quando tem um momento de alta, ele faz um golaço daqueles. Então, quem sabe ele não chega aí. O Borges não joga a última partida, né? Então, o Borges não tem jogado, né? Vamos ver, se a gente conseguir superar esse drama de não vencer clássico, pode ser que o Fred seja um grande colaborador e para si mesmo como artilheiro do campeonato. Só para ir contra essa energia negativa que está aqui na mesa, eu digo que, na minha opinião, o Fluminense ganha do Botafogo, vence o seu único clássico no ano e já abre 2012 no ano que vai ser só de vitórias em clássico, vai ser invicto o Fluminense em clássico. Pelo menos eu sou torcedor também, então tenho o meu direito. Amigos, hoje de manhã eu liguei para o presidente do Fluminense, Peter Sinsen, para poder repercutir a questão do Fluminense retornar ao ato trabalhista, que é uma questão fundamental. Para quem não sabe, o ato trabalhista ele é uma questão econômica, né, que o clube ele se coloca, ele se dispõe a pagar um valor pré-estabelecido na Justiça do Trabalho, que não sei exatamente quanto que é, e com isso ele extingue as possibilidades de penhora. Com isso, o Fluminense ele consegue se tornar viável economicamente e ter uma possibilidade de projeção mesmo dos seus gastos, dos seus lucros, ou seja, consegue voltar a ser uma gestão profissional, um clube profissional. Eu quero saber a opinião de vocês rapidinho sobre o ato trabalhista, porque é um assunto importante. Trocando em miúdos para a linguagem mais popular, né? Tirar a negativação do SPC na prática e voltar a ter crédito no mercado. Então é fundamental, né? O Fluminense, com seu orçamento milionário e que vinha já num longo, né? A atual administração ela sofre para tentar resolver problemas que já vinham há muitos anos no Fluminense, há décadas, para falar a verdade. A gente só pode ver isso com bons olhos, porque já é uma iniciativa, né? Já é um primeiro passo no sentido de tentar
reorganizar a ordem tricolor, porque evidentemente os torcedores querem, nós todos queremos, porque somos todos torcedores aqui, o torcedor quer os melhores jogadores, quer os craques, quer a disputa, mas a saúde financeira do clube por muitas vezes ela foi arruinada por conta de má gestão dos recursos, de investimentos que não convinham, que não foram pertinentes. Só dá para ver isso com bons olhos. O Fluminense volta a ver a luz no fim do túnel econômico. Eu diria isso. Eu encerro minha participação dizendo que foi uma vitória do nosso presidente e espero que não voltem a ficar dessa maneira daqui a 3, 4, 5 anos. Espero que seja uma coisa duradoura. Léo, encerra sua participação aí também e fala o que você quer. Queria mandar um abraço ao meu grande goleiro Cavalieri, que mais uma vez, pelo amor de Deus, Cavalieri, toda vez eu vou ter que vir falar de você no vídeo, eu não aguento mais falar de você, Cavalieri. Aquele primeiro gol foi ridículo, com você batendo uma bola, uma pé no outro, e o segundo gol você jogou a bola no pé do Bernardo. Se é pra entregar, meu filho, entrega bonitinho, né? Se você não entregou, olha só, tem duas possibilidades para esse caso, ou você entregou o jogo, ou você falhou bizonhamente. Porque eu já fui goleiro um dia, e meu irmão, aquilo que você fez não existe. Não existe. E digo mais, se ficar com o Cavalieri para Libertadores, pode esperar. Não passa da primeira fase com esse goleiro aí. Muito fraco. É muito, não é pouco não. É muito fraco você. Já que esse cara é tão bom assim, eu vou contratar ele pro Fluminense, hein, André? Esse bloco deveria se chamar Fluminense Heavy Metal, né? Eu acho que seria o mais adequado. Mas eu entendo reivindicar a reclamação do Léo, sempre com o seu estilo impactante, enfim. O Cavalieri realmente deixou a desejar. Ele começou muito mal. Já emendando com a sua palavra final, porque a produção lá tá me xingando. Então, produção, xinga a gente à vontade, porque o ano acabou mesmo. Libertadores, qualquer dia tamo aí. Vocês eu não tenho certeza. Depois dessas declarações, revelações, eu não sei se isso é verdade, pode ser conspiração.